Senta que lá vem bafo, gente, porque hoje a novela está grande demais, elaborada demais e envolvente demais para fingir que nada aconteceu nessa semana no Brasil. Virgínia Fonseca teve a intimidade escancarada por pessoas do próprio círculo íntimo, e o áudio caiu na internet inteira a ouvir sem que ela tivesse pedido, autorizado ou sequer imaginado que aquilo ia acontecer. Isso mesmo, amiga. Pessoas do convívio direto de Vini Júnior, dentro de um carro de aplicativo com live rolando no YouTube, comentaram detalhes da vida sexual do casal, incluindo um produto íntimo que, segundo eles, acabou numa viagem para Jamaica. E se você já está passado igual a gente com só essa parte, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem aí é ainda mais bafo, gente, e você vai querer estar aqui quando cada detalhe dessa história sair completo, porque tem camada em cima de camada nessa situação. O segundo ponto que a gente precisa estabelecer já logo de cara é o seguinte: esse áudio não foi gravado às escondidas por algum inimigo misterioso que estava esperando o momento certo para destruir a reputação de Virgínia. Não foi um hack, não foi uma armação de fora do círculo dela. Foi uma live de mais de 10 horas no YouTube, num canal chamado Nomad Driver, onde o motorista transmitia em tempo real absolutamente tudo o que acontecia dentro do carro. Os amigos entraram, fizeram a chamada com Virgínia, ela atendeu, as piadas rolaram, os comentários aconteceram e tudo ficou gravado para quem quisesse assistir. E a pergunta que fica suspensa no ar logo de cara, gente, é uma que a gente vai responder com tudo mais pra frente nesse vídeo. Guarda esse detalhe aí, porque ele importa muito mais do que parece à primeira vista. E o que ele revela sobre as pessoas ao redor de Virgínia é o que de verdade vira essa história de cabeça para baixo. Antes de continuar e aprofundar tudo sobre Virgínia, porque a gente vai chegar lá com tudo, tem mais coisa acontecendo nessa semana que não dá para ignorar, e se você acha que é só essa história que tem por trás dessa semana de fofoca, se inscreve nesse espaço, porque o que vem aí muda completamente a sua versão dessa novela toda. Deolane Bezerra, que está cumprindo prisão preventiva numa penitenciária em Tupi Paulista, interior de São Paulo, escreveu uma carta para a mãe, Solange Bezerra. Carta íntima, pessoal, coisa de filha para mãe, com aquele tipo de texto que a gente escreve achando que vai ficar entre quatro paredes. E a Solange, que claramente não consegue fazer absolutamente nada sem registrar nas redes sociais, publicou tudo, online, para todo mundo ler, comentar, recortar e compartilhar. A carta fala em família como força, em inocência que vai ser provada, em Deus colocando ela naquele lugar para honrá-la depois com uma saída ainda mais gloriosa. É a terceira vez que invadem minha vida tentando me destruir, escreveu Deolane. Terceira vez, ela contou. E a drag aqui não vai fingir que comprou tudo sem pestanejar, tá? Porque quanto mais Deus aparece no centro de uma história dessas, mais a gente fica com a cabeça inclinada para um lado, sabe? Mas a carta existe, o drama existe, a Solange postou, e o espetáculo seguiu. Que criatura, meu Deus! Enquanto isso, no fronte dos youtubers e das guerras digitais dessa semana, Felipe Neto entrou na justiça contra Igor 3K, apresentador do Flow Podcast, por uso indevido de nome e imagem numa peça publicitária no Instagram. Felipe alega que a campanha associou a identidade dele a fins comerciais sem qualquer tipo de autorização e está pedindo remoção imediata do conteúdo, mais indenização por danos morais de pelo menos R$30 mil. Igor, que já andou de carona com Monark nos dias mais turbulentos da internet brasileira, aparentemente achou que usar o nome de Felipe Neto para fins publicitários não teria consequência nenhuma. Dormiu de touca, né, gente? Acordou com o processo na mão. E aquele detalhe de que o Flow tem uma base de fãs que já não gosta de Felipe por princípio ideológico não ajuda em nada na defesa do Igor agora, porque processo não olha para fanbase, processo olha para lei. E a lei sobre uso indevido de imagem no Brasil é bastante clara, pelo amor de Deus. E tem mais uma história que a gente precisa contar aqui, porque ela é daquelas que você assiste e fica olhando para a tela sem conseguir fechar a boca. Cine Macedo, arquiteta de Salvador, perdeu o companheiro num acidente de carro. 12 anos juntos. Velório, família, dor. E foi justamente no velório que a mãe dela percebeu que algo estava completamente fora do lugar quando uma mulher se apresentou dizendo estar no funeral do namorado de uma amiga. O homem tinha 41 anos. Morreu voltando de uma viagem com uma das amantes. Porque tinha 3. 2 delas estavam no velório. No mesmo velório, gente. A terceira era estagiária de 19 anos na empresa onde ele trabalhava, e foi ela quem,
10 meses depois da morte dele, entregou um dossiê completo para Cine, com datas, viagens, conversas, registros, tudo documentado, tudo organizado, tudo entregue com a frieza de quem passou meses juntando prova. E se você acha que essa história já atingiu o nível máximo de absurdo, deixa sua inscrição aqui, gente, porque esse tipo de fofoca, com todas as camadas que ela tem, merece a atenção que a gente dá aqui toda semana, e ainda tem muita coisa para contar antes de chegar no ponto mais pesado do dia. A gente ri por rir, sem maldade, mas um absurdo, gente. Um homem de 41 anos gerenciando 3 relacionamentos paralelos, enquanto a companheira de 12 anos ainda tentava encontrar uma saída saudável de um relacionamento que ela já sentia que tinha acabado. E aí ele morreu, e aí apareceram todas, no mesmo velório, 2 delas. A terceira mandou o dossiê 10 meses depois. Cine deu entrevista, contou tudo, e o vídeo viralizou com uma velocidade que mostra que essa história tocou em algo que vai além da fofoca. Tocou em como a gente escolhe quem deixa entrar na própria vida. E tocou, principalmente, em como às vezes a pessoa que mais te expõe não está do lado de fora esperando uma oportunidade. Está sentada do seu lado no jantar todo sábado. Voltando para Virgínia, porque a gente precisa entender direito o que aconteceu e em que ordem as coisas se encaixam. O áudio que circulou tem pelo menos 2 momentos distintos que a gente precisa separar com cuidado para entender a dimensão real do que rolou. No primeiro momento, os amigos ligam para Virgínia dentro do carro, ela atende, e eles brincam com ela dizendo que ela está muito levada e comentando sobre o gel íntimo que tinha acabado na Jamaica. Ela participa da ligação, ri e desliga. Até aí, você pode pensar, bom, é uma conversa entre amigos. Acontece, a vida íntima de todo mundo tem esses momentos. Quem nunca? Mas o problema central não está nessa ligação. O problema que de verdade importa está no que acontece depois que ela desliga. Com ela fora da linha, os rapazes continuam a conversa entre si, e aí o assunto muda de tom de uma forma que não tem mais nada de inocente. Eles começam a especular sobre outros homens do grupo de Vini Júnior, discutindo quem aceitaria ou não determinado tipo de situação, e chegam a mencionar Duda Freire, namorada de um dos amigos do grupo, dizendo que ela talvez aceitasse algo se não estivesse num relacionamento. A conversa toda foi gravada pelo motorista que fazia live. O GPS do carro apareceu em algum momento na transmissão, mostrando o destino com nome e tudo. Em outro trecho, o nome de Jonathan Couto, ex de Sara Pócio, aparece como referência. E alguém no áudio diz algo na linha de um para cada um, ninguém vai saber. Gente. E olha que eu ainda nem cheguei no detalhe que de verdade vira tudo de cabeça para baixo nessa história toda, então se inscreve agora mesmo, porque o que falta sair é o que separa o constrangimento passageiro do escândalo com consequências reais. Porque tem uma pergunta que quase ninguém está fazendo com a seriedade que o caso merece. E essa pergunta é a seguinte: é legal um motorista de aplicativo gravar os passageiros em live por mais de 10 horas e publicar esse conteúdo com fins comerciais, monetizando a audiência que aquelas gravações geram? O canal Nomad Driver claramente existe para gerar audiência. Aquilo não foi um acidente de transmissão. A live durou mais de 10 horas porque o objetivo era exatamente esse: capturar o que acontece dentro daquele carro e transformar em conteúdo. E quando o trecho com Virgínia viralizou, o canal ganhou a exposição que estava buscando. Ou seja, a intimidade dela virou produto, sem autorização, sem aviso prévio, sem nenhum tipo de consentimento informado. E as diretrizes do Uber dizem que é permitido gravar dentro do carro, mas a discussão sobre o uso comercial dessas gravações é uma conversa completamente diferente, que ninguém parece estar tendo com a seriedade que o caso exige. Todo mundo focou no gel. Ninguém perguntou se o motorista pode usar a intimidade alheia para construir audiência no YouTube, semana após semana, em 10 horas de transmissão ao vivo. Quem quiser acompanhar de pertinho como essa história se desdobra nos próximos dias, se inscreve nesse espaço, porque aqui a gente não vai parar de rastrear cada detalhe novo que aparecer nesse caso. Agora, sobre os amigos em si, porque essa parte também precisa de atenção. Você pode chamar de ingenuidade, pode chamar de descuido, pode dar o benefício da dúvida e dizer que eles simplesmente não pensaram. Mas tem uma hora que a ingenuidade de quem está perto de uma figura pública do tamanho de Virgínia Fonseca começa a parecer outra coisa. Virgínia é a maior influenciadora do Brasil. Tudo que envolve o nome dela vira clique, vira pauta, vira dinheiro para quem souber usar.
Os amigos dela sabem disso, e mesmo sabendo, fizeram a ligação, participaram da conversa, falaram o que falaram, dentro de um carro onde o motorista estava ao vivo para qualquer pessoa com internet assistir. Ou eles não tinham ideia do que estavam fazendo, o que é uma negligência impressionante de quem convive com alguém tão exposto, ou tinham alguma noção e acharam que ia ficar entre os poucos assistindo a live naquele momento. Em qualquer dos dois casos, o resultado foi o mesmo. Virgínia acordou como manchete. E antes de chegar no bafo central dessa história toda, tem mais um capítulo da saga de Aline Mineiro que apareceu essa semana e que não dá para passar em branco. Léo Dias obteve exclusivamente um novo vídeo da confusão no condomínio em Santo Amaro, sul de São Paulo. As imagens mostram Aline entrando na recepção com os braços cruzados, indo em direção ao porteiro de 20 anos chamado Rodrigo. Os dois começam a discutir com aquele tipo de tensão que você vê e já sabe que não vai terminar bem. E segundos depois, Nelson Mesquita atravessa a porta e acerta um soco no rapaz. A mãe de Aline estava por perto, segurando um cachorro e não interveio. A recepcionista chamou ajuda pelo rádio. Rodrigo continua internado no hospital israelita Albert Einstein, sem data de alta definida, mas já consegue andar e se alimentar por conta própria. Aline nega ter agredido o jovem e diz que Nelson reagiu para defender ela e a mãe. Só que os moradores do condomínio contaram a jornalistas que depois do primeiro ou segundo soco, Rodrigo já estava desacordado no chão, e Nelson continuou batendo. O condomínio avançou com o processo de expulsão do casal. Aline apagou as redes sociais. E Nelson soltou uma nota dizendo que está sofrendo linchamento virtual. Pelo amor de Deus, gente. Um bafo atrás do outro nessa semana, e ainda tem o ponto principal que a gente guardou até agora. E se você acha que com tudo isso que rolou essa semana, ainda tem um ponto que de verdade ninguém estava esperando, que ainda tem uma camada que muda como você enxerga o caso de Virgínia do começo ao fim, se inscreve nesse espaço agora, porque o verdadeiro bafo tá chegando e ele é mais revelador do que qualquer trecho de áudio que circulou por aí. E o bafo é o seguinte, gente. O áudio que expôs Virgínia não foi vazado por um inimigo estratégico esperando o momento certo, não foi armado por alguém de fora do círculo com interesse em prejudicar o casal e não veio de nenhuma fonte anônima com agenda escondida. Foram os próprios amigos, pessoas do convívio direto e cotidiano de Vini Júnior, que fizeram uma chamada com ela dentro de um carro de aplicativo em live no YouTube, num canal que existe exatamente para capturar esse tipo de conteúdo, e discutiram a vida íntima dela abertamente, como se estivessem numa sala fechada sem câmera e sem microfone. O nome de Virgínia, o gel, as especulações sobre os outros amigos do grupo, o destino do carro, os comentários sobre Duda Freire, tudo foi ao ar em tempo real para qualquer pessoa que estivesse assistindo aquela live naquele momento. E quando o trecho recortado viralizou, o canal do motorista ganhou o que queria: atenção, visualizações, novos inscritos e a notoriedade de ter sido o espaço onde aquilo aconteceu. O verdadeiro bafo dessa história toda é que a pessoa que mais saiu machucada foi exatamente Virgínia, que nem estava no carro, que estava só atendendo uma ligação de amigos num momento qualquer do dia, e que acordou com a intimidade dela circulando em texto, em áudio, em corte de vídeo e em meme por toda a internet brasileira. Queen, mas não, gente. E se você acha que Virgínia tem todo o direito de se sentir traída por quem deveria proteger o nome dela, se inscreve nesse espaço, porque essa história não acabou, os desdobramentos ainda estão chegando, e aqui a gente não vai parar de acompanhar cada capítulo novo. O que muda com essa revelação é uma conversa que o Brasil precisava ter faz tempo, e que esse episódio escancarou de uma forma que não dá mais para ignorar. A discussão sobre segurança digital e privacidade de figuras públicas não pode ficar só no campo do cuidado com o que você fala no Uber. Tem uma arquitetura inteira de monetização em cima da vida dos outros funcionando aqui, e ela opera de forma completamente legal dentro das brechas que a lei atual deixa abertas. O motorista não estava gravando por acidente, não estava fazendo aquilo como hobby sem pensar nas consequências. O canal existe para isso. A live durou mais de 10 horas porque o objetivo era exatamente capturar alguma coisa com potencial de viralizar. E Virgínia, que é a maior influenciadora do país, com toda a estrutura de assessoria e gestão de imagem que isso implica, acabou sendo o conteúdo sem ter concordado com absolutamente nada. Sem ter assinado nada, sem ter sido avisada, sem ter tido a escolha de dizer não. Os amigos que fizeram a chamada saíram dessa história sem quase nenhum arranhão público relevante.
O motorista ganhou visualizações, ganhou cobertura, ganhou o tipo de exposição que um canal pequeno leva anos para construir por outros meios. E Virgínia ficou com o constrangimento, com o áudio circulando, com a intimidade dela virada em piada e em clique e em conteúdo de outros canais que lucraram em cima da repercussão. Isso diz muita coisa sobre como as pessoas ao redor de quem tem muito poder público lidam com esse poder quando acham que ninguém está prestando atenção. Às vezes por descuido genuíno, às vezes por algo que a gente prefere não nomear muito alto, porque fica desconfortável demais quando você nomeia. Tinha uma pergunta circulando nas redes essa semana do tipo, mas ela não sabia que era um Uber? Como se o problema todo fosse uma falha de atenção dela, como se a responsabilidade fosse da pessoa que teve a intimidade exposta. A pergunta certa é outra completamente diferente. Por que as pessoas mais próximas de Virgínia, que convivem com o peso que o nome dela carrega no mercado brasileiro, não pensaram nas consequências antes de abrir a boca dentro de um carro que elas mal conheciam? 12 anos de relacionamento de Cine Macedo com o homem das 3 amantes, e ela não sabia de nada porque ele gerenciou os segredos com cuidado cirúrgico. Deolane na prisão, escrevendo carta íntima para a mãe, e a mãe posta no Instagram porque não consegue conter o espetáculo, nem num momento daquele. Rodrigo internado no Albert Einstein depois de apanhar no corredor do condomínio, e Nelson Mesquita diz nas notas que foi legítima defesa porque sente que foi linchado virtualmente. Felipe Neto acorda com o nome usado em publicidade sem autorização e vai para a justiça sem dar entrevista, só com o processo. Todo mundo tem uma versão da história que os coloca no centro de alguma inocência. E aí Virgínia atende uma ligação de amigos num momento qualquer do dia e acorda como notícia nacional por algo que ela não disse, não fez, não escolheu tornar público. Gente aqui ri do bafo, né, amiga? Ri, comenta, fofoca com carinho e sem maldade, porque esse é o espírito desse espaço. Mas tem uma hora que a zoeira revela alguma coisa real sobre como as pessoas tratam quem está em evidência e como a exposição constante de figuras públicas cria um ambiente onde qualquer detalhe da vida privada delas pode se tornar produto a qualquer momento, por qualquer pessoa com um celular e uma plataforma. Esse episódio de Virgínia é um desses momentos que vai além do escândalo imediato. É um aviso concreto sobre quem você deixa perto de você quando o seu nome vale dinheiro para todo mundo ao redor, e sobre quais estruturas de conteúdo estão sendo construídas em cima da sua vida sem que você tenha sido consultada para isso. Se você chegou até aqui e quer que a gente continue destrinchando o bafo desse nível toda semana com a profundidade que esses casos merecem, se inscreve nesse espaço e manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver aqui. A gente não faz fofoca com maldade, não faz escândalo por escândalo, mas também não finge que nada aconteceu quando tudo aconteceu ao vivo, gravado, publicado e monetizado. Privacidade não é frescura, é o mínimo.